aqui reunido para mais uma ministração, amém? Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos falar com Deus. Glorioso Deus, amado Pai, louvado, glorificado seja teu nome. Ser conosco, Senhor, nessa ministração, que a tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações e preencher, Senhor, todas aquelas frechas, meu Pai, para que possamos nos consertar na sua presença. Louvado e glorificado seja teu nome. Abençoe nossas famílias, abençoe os juniores que estão participando dessa aula e que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Espero encontrá-los com saúde e vamos partir para mais uma lição. Precisamos da nossa revista, como sempre, nossas Bíblias, amém? Nossas Bíblias e também da ajuda de um lápis ou uma caneta, ou um marcador de texto. Glória a Deus pela vida de vocês. Fico muito feliz quando eu recebo o retorno, de vocês fazendo as aulas. Isso alegra muito meu coração. A aula de hoje, na realidade, a ministração de hoje, vamos contemplar duas aulas, porque nós estamos atrasados. A aula de hoje a gente vai falar sobre caminhando em santidade, né? Fica lá na página 43 da nossa revista. E também a aula número 10, que é Tenho certeza da salvação? Essa vai ser uma resposta que será elucidada na nossa vida hoje. Tá? Iniciando, vamos abrir a nossa Bíblia, lá na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, na minha Bíblia, para quem não sabe, procurar os juniores que ainda estão iniciando ainda a pesquisa na Bíblia, vocês abram lá no índice, que é uma das primeiras páginas da Bíblia, e é o 13º livro, tá, amado? Você conta aqui nessa coluna aqui, ó, Novo Testamento, aí você vai contar aqui, olha, 1 Tessalonicenses, é a última carta que está aqui nessa primeira coluna, amém? Vocês seguem assim, olha, vocês vão ver a página, tá? E vocês vão abrir lá na página que está indicando aqui na Bíblia de vocês. Vamos lá. Na minha está na página 1656. Já deixei marcadinho aqui. E vamos fazer a nossa leitura no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 5. Finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos, em nome do Senhor Jesus, que façam ainda mais. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como vivem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nessa época aqui, amados, o povo vivia de forma dissoluta, ou seja, de qualquer maneira. Não se importavam do que Deus achava, ou até mesmo acreditavam muitas das vezes que Deus nem existia. Tá? Então essa é uma carta que Paulo escreveu, para os Tessalonicenses, ensinando como se deve viver. E hoje em dia é a palavra de Deus, que nós utilizamos para nos ensinar a viver também, como naquela época. Vamos abrir a nossa revista. O primeiro tópico se trata assim, ó, estou separado do mundo? Vamos ler? A santificação é indispensável para aqueles que esperam encontrar o Senhor no grande dia da sua vinda. A obra que Deus começou a fazer em nós, a partir do momento que nos tornamos participantes da natureza divina, precisa agora ser aperfeiçoada pela santificação. Nós já acabamos de ler, Então, como se dá a santificação? A santificação se dá a partir do momento que nós lemos a Bíblia, tá? E buscamos nela as orientações para a nossa vida, no nosso dia a dia. Assim como Paulo diz que
a igreja estava vivendo de forma que agradava a Deus, né? E ele ressalta que é assim mesmo que devemos viver. Ele mostra como o povo, né, os ímpios, né, os descrentes viviam. E mostrava que eles viviam de forma dissoluta, né? E essa é uma forma errada. Nós não podemos viver dissolutamente, sem se preocupar com o que Deus acha, sem se preocupar que se do jeito que eu estou vivendo, se eu estou dando um bom testemunho, se eu estou agradando ou não a Deus. Nós temos que agradar ao nosso Deus, porque é só através disso nós seremos santos e faremos parte da família de Deus, amém? Continuando a leitura, Paulo ainda fala assim, olha, o pecado nunca será visto como algo normal aos olhos de Deus, tá? Transgredir as leis de Deus tornou-se tão banal para aquelas pessoas naquela época, que nos dias de hoje também é assim, que não se preocupavam mais se a prática de certos atos agrada ou não a Deus. Mas o Pai, nosso Deus, espera que nós tenhamos uma postura diferente. Ele quer que nos santifiquemos. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos diz a seguinte orientação. Vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Amém? Santificar-se é separar-se das coisas que não agradam a Deus. Tá? Em 1 Pedro, capítulo 2, 11, também nos diz a mesma coisa. Nos diz assim, ó. Queridos amigos, lembre-se que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Entenderam, amados? Então, o pecado é assim, o pecado ele separa a gente de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, tá? Quando ele se entregou na cruz, o nosso pecado ficou aqui, ó. Tá? Nosso pecado ficou aqui. A partir do momento que nós aceitamos e cremos neste sacrifício, nós somos nova criatura. Então, nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Então, nós não devemos mais cometer os pecados que praticávamos antigamente. Tá? O pecado é o nosso inimigo. E nós temos que lutar contra ele todos os dias. Nós amanhecemos, agradecemos a Deus pela noite que tivemos e nos esforçamos para ter mais um dia de união com Ele, tá? Em santidade. Não adianta eu ficar lendo a palavra e continuar praticando atos que desagradam ao nosso Deus, tá? Isso nos afasta da presença de Deus. Então a gente tem que ter atitudes, né, que agradem ao nosso Deus, amém? Continuando a nossa lição. Um dia, Jesus voltará para buscar a todos que o servem. A todos quem? A mim, a você, né? A nosso pastor, né? A gente crê que toda a igreja que está andando em santidade, andando em santificação, ela será, ela irá, né, ser colhida, né, pelo nosso Senhor Jesus, tá? Vai ver um grande dia que ele vai voltar e ele vai nos buscar. Nós não vamos fazer parte dessa terra, desse mundo de pecado, de pandemia, porque lá no céu não existe isso. Amém? Então vamos lá. Um dia Jesus voltará para buscar os que o servem. Isso está lá em 1 João 2,6, né? Eu acho que a gente já até leu essa parte, mas vamos abrir lá novamente. 1 João, não, a gente nem leu, vamos ler agora. 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó, versículo 6, diz assim: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Como é que Jesus viveu? Jesus viveu em amor, ele amou a todos, né? Então, quando a gente não tem amor para com o irmão, né, com o nosso vizinho, nosso coleguinha, isso diz que Jesus não está conosco.
Porque uma das características que o crente tem, o crente em Jesus Cristo, não é o crente da igreja não, amados. O crente é crente em Jesus Cristo, aquele que crê nesse sacrifício, nesse amor aqui, ó. Então, quem crê nesse amor, ele tem uma característica, que é o amor. Nós temos que amar. E é um exercício, tá? Porque muita gente testa a nossa paciência, né? Então, a gente tem que amar, não guardar rancor, tá? Não dar espaço para os sentimentos ruins adentrarem no nosso coração, tá bom? Continuando. Sou santificado pela palavra. Diz assim, ó, lá em João, capítulo 17, e já é o Evangelho, tá, amados? Evangelho de João, capítulo 17. O que a gente acha lá? Vamos lá. João 17, versículo 17 diz assim: que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Tem Bíblias que falam que a tua palavra é a verdade, né? Mas a palavra e a mensagem é a Bíblia. Amém? Se refere à Bíblia. Então, ela vem nos explicando, né? Que se nós vivemos realmente, nós lemos a palavra e cremos nela, nós temos que viver de acordo com essa verdade. Nós nos aproximaremos mais de Deus e nos santificaremos mais se lermos a mensagem que Ele deixou para nós. A Bíblia, a palavra de Deus, é esta verdade. Viu? Que a tia estava explicando, né? Esta é a verdade, tá? Toda escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Está lá na carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Tá? Deus quer transformar a nossa mente para que não vivamos mais como as pessoas deste mundo, mas para que experimentemos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Está lá em Romanos 12, versículo 2. Aqui, ó. Não nos conformemos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Amém? Quem faz essa renovação da nossa mente é a palavra. É a palavra. Só ela faz a renovação da nossa mente. Não adianta você ficar, eu vou ler um versículo, mas aí porque eu quero ver aquele filme, eu quero ver aquele desenho, eu quero jogar, eu estou de quarentena, mas eu tô brincando, estou soltando pipa, estou fazendo tudo. Não. Se você não pegar essa palavra, tá? E meditar nela todos os dias, meditar não é pegar um versículo, pronto, já entendi. Não, você tem que falar com Deus, você tem que ouvir Deus falar com você, entendeu? Para assim a sua mente ser transformada, ser renovada pela vontade de Deus. Amém, amados? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá, continuando. Se quisermos ser santos, devemos ler a palavra de Deus, estudá-la, amá-la e, sobretudo, praticá-la. Tá? Só quando nós entendemos e amamos, nós praticamos, né? Porque, assim, por exemplo, aqui, quando vocês, né, adolescentes, vocês, eu amo minha mãe, então, por amor à mãe, por amor ao pai, a gente é obediente, não é? A gente não faz. A mamãe fala assim, vai estudar, a gente vai lá, faz isso aqui pra mim. Você vai lá, faz. Por quê? Porque você ama. É a mesma coisa com o nosso Deus, nós temos que amá-lo, né? Porque Ele fez aqui, ó, Ele nos amou primeiro. Ele entregou seu Filho, por amor de nós. Quando nós não existíamos, Ele já nos amava. Amém? Porque a palavra nos diz isso, tá? Não pense na Bíblia como algo que tirará a sua liberdade. Pense nela como um manual que Deus deixou para que você saiba como agradá-lo. Viu? Ele deixou receita. Como vocês vão me agradar? Desse jeito aqui. É esse jeito que a tia está explicando a vocês, também. Lá em Romanos 6, versículo 11,
nos mostra que nós estamos mortos para o pecado. Significa ser livres de toda a influência do mal. A fé que praticamos nos livra do pecado, do poder do pecado. Ao aceitar a Cristo, estamos unidos com Ele e passamos a ser capazes de viver santos e dedicados a Deus. Não tem outro jeito, amados, não tem outro caminho, tá? O único caminho é esse aqui, olha. É o manual que Ele nos deixou, tá bom? E para estarmos juntos dele, nós temos que lê-lo, tá? E praticar, amém? Temos que valorizar. Muito sangue foi derramado para que hoje nós tenhamos essa palavra conosco, né? Assim já não sou eu que vive, mas Cristo é que vive em mim. Esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você vê que se a gente lê a Bíblia, várias passagens vêm reforçando esse amor, vêm reforçando esse sacrifício, vêm reforçando o ensinamento, como nós devemos amar também, tá bom? Lá, essa foi a primeira aula do Andando, Caminhando em Santidade. Agora a gente vai partir para a aula 10. Tem certeza da salvação? Vamos tirar essa dúvida. Vamos lá. Vamos abrir na carta de 1 João, capítulo 3, versículo 2. Os amados já sabem procurar, não é isso? 1 João, capítulo 3, versículo 2. Vamos lá. Vou começar a leitura. Amado, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Glória a Deus. Vamos lá no 14 agora. Versículo 14, do mesmo capítulo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Oh, glória a Deus. É tudo isso que a gente vai aprender hoje, tá, amados? Fiquemos ligados, hein? Vamos ficar ligadinhos nessa lição. O primeiro tópico da lição 10 está dizendo assim, olha, agora sou filho de Deus. O apóstolo João escreveu a sua primeira carta que os crentes em Cristo devem ter certeza de que possuem a vida eterna. Está lá em 1 João 5,13. Vamos lá abrir? 1 João. João, gente, a carta de João fica lá no finalzinho, um pouquinho antes do Apocalipse, tá? Então vocês podem ir bem lá para trás, né? Ou então ir lá no índice, né? O índice é mais seguro, vocês acham com segurança. Amém? Vou ler, hein? 1 João 5,13. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos lá, vamos aprender que já passamos da morte para a vida e não haverá mais condenação, isto é, para aqueles que perseveram em Cristo Jesus, tá? Quando a gente persevera, o que é perseverar? É nos esforçar, né? Conforme a tia falou, nos esforçar para não cometermos, não cairmos nos mesmos erros de quando nós não éramos crentes, de quando a gente não tinha entendimento, não é isso? Então, a gente se esforça, porque a partir do momento que a gente lê, consulta a palavra, a gente se torna com a mente renovada, né? E somos nova criatura, tá? Então, quando a gente se torna uma nova criatura, nós temos a vida eterna, amém? Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. Além de ajudar-nos a não pecar, o Espírito faz com que tenhamos a certeza de que agora somos filhos de Deus. Amém? Ser um membro da família de Deus é o maior privilégio que a salvação pode nos proporcionar. Assim como Cristo, também somos filhos de Deus e herdaremos com Cristo.
tudo que o Pai tem preparado para entregar a seus filhos. Glória a Deus. Está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Espero que vocês consultem todas essas passagens, hein? Contudo, para que alguém possa ser reconhecido como filho de Deus, deve, antes, aceitar Jesus como Salvador. Amados, porque não existe outro jeito. Se você quer ser salvo, se você quer sair, se livrar do pecado, né? Porque o pecado, amados, é uma escravidão, tá? A liberdade, está aqui. O amor de Deus é tão intenso que ele entregou seu próprio Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, a fim de que todo aquele que acreditar no sacrifício de Cristo não morra, mas tenha a vida eterna. Essa afirmação está lá no Evangelho de João, capítulo 3,16. Né? É um dos versículos mais memorizados na nossa igreja. Amém? Lá em 1 João 3, capítulo 3, versículo 2, nos ensina que quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, né? A gente até leu esse versículo hoje. Não teremos mais este corpo que a todo momento corre o risco de pecar, mas teremos um corpo espiritual. E não sentiremos mais a vontade da presença. Aliás, nos sentiremos à vontade na presença de Deus, tá? Porque seremos parecidos com Ele. Enquanto Cristo não voltar, devemos nos esforçar para viver santos e obedientes à palavra de Deus. Agora amo os meus irmãos. Continuando, tá? A gente está na aula 10. Além disso, é importante que entendamos que a principal evidência que temos a salvação é quando praticamos o amor ao próximo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo João nos diz que há uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é correto e não ama seu irmão não pode ser chamado de filho de Deus. Somos diferentes porque o amor é a nossa principal característica. Amém? A tia já explicou isso lá atrás, né? Que se nós realmente somos crentes em Cristo, nós somos diferentes. Nós temos a nossa mente transformada, né? Renovada. Né? Nós amamos os irmãos, amamos a toda a criatura, porque Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu por mim, morreu por você, morreu por toda a humanidade. Então, quando a gente não ama o nosso irmão, o nosso semelhante, nós estamos fazendo algo que desagrada ao nosso Deus. Né? Se você tiver dificuldade em amar alguém, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele é uma fonte inesgotável de todo o amor que necessitamos. Glória a Deus. Então, amados, quando a gente tem dificuldade, Deus já nos apresentou, né, a solução. Clamarmos pelo sangue de Jesus e crermos que o Espírito Santo que mora em nós nos dará força, nos dará amor suficiente para compartilharmos com todos. Amém? João nos ensinou uma importante lição. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Está lá na carta de João, 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 8. Tá? Então é importante nós sentirmos isso, sentirmos amor, sentirmos que somos amados e cuidados pelo nosso Deus. Mesmo em tempos de pandemia, em tempos de incerteza, de angústia, né? O amor de Deus nos conforta. Se você buscar auxílio na palavra, você nunca vai se sentir só. Você nunca vai se sentir abandonado. Amém? Porque o amor de Deus, olha, está aqui. Tá? Se revela a nós através da sua palavra. Sem fé em Jesus, não temos a vida eterna, nem a certeza de que fomos salvos da separação eterna de Deus. Então, é preciso que confessemos como Salvador diante dos homens. Tá? Nós temos que confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Além da fé em Jesus, precisamos obedecer a palavra de Deus. Aqueles que diz que o conhece, mas não cumpre os seus mandamentos,
na verdade é mentiroso, e não há nele verdade alguma. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. A obediência é a prova de que verdadeiramente amamos a Deus, de todo o nosso coração. Somente assim estaremos em plena comunhão com Ele. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 14 ao 16, que nós já lemos. Então, amados, essa lição é preciosa. Eu gostaria que todos a fizessem. Todos fizessem a leitura, fizessem a leitura bíblica, né? A tia fez a maior parte das leituras que a lição nos proporciona, nos pede. Então, é importante nós nos firmarmos nessa palavra para vivermos a cada dia. Amém? Agradeço a participação de todos. Espero as dúvidas de vocês, se tiverem alguma. Espero que vocês façam a revista, tá? Tenho revisando, tá? Tirem foto da lição feita, tá? Que nós ministramos hoje a lição 9 e a lição 10. Amém? Estaremos postando mais tarde. E que em nome de Jesus vocês estejam firmes na presença do Senhor, tá? Sabemos que nós somos salvos e que nós não vamos perder a nossa salvação, porque Jesus nos ama e nós o amamos. Em nome de Jesus, espero que em breve estejamos na nossa igreja de novo, né? E encontrar cada um de vocês. Amém? Deus abençoe vocês.